Boa tarde, meus inúmeros seguidores. Ó, aqui falando novamente, Jorge Cardoso Advogados. Novamente volto. Hoje eu vou falar de algo que interessa a todos. Qual seja a pensão por morte. Siga. Pensão por morte. Quem tem direito a receber? Qual o valor da pensão? Quanto tempo será paga? Essas são as duas que ocorrem por ser um benefício objeto de muitas modificações pelo governo, pois o governo não tem interesse em pagar a pensão por morte. Inclusive houve uma mudança forte, alterando, já adianto que houve uma alteração forte em 2019 no seguinte sentido, que a pensão por morte, o beneficiário não recebe mais integral, agora é proporcional, de acordo com a tabela. Isso é nosso governo. Mas enfim, o que é uma pensão por morte? A pensão por morte é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes da pessoa segurada, ou seja, do falecido, seja ele aposentado ou não. Se ele for aposentado, a pensão por morte é sobre a aposentadoria. Se ele não for, se ele for um trabalhador, a pensão por morte é em cima do salário que ele recebia como trabalhador. Ou seja, é um benefício recebido pelos dependentes do falecido. Quem tem direito? Segundo a Lei 8.213 de 91, além de dizer quem são os dependentes do segurado do INSS, no seu artigo 16, ele vai separar também por classe. Por quê? Para colocar cada indivíduo no seu devido lugar. Porque as classes elas foram divididas em três. Primeiro lugar, quem vem primeiro para receber é o cônjuge, companheiros e os filhos. Quem vem em segundo, se não tiver cônjuge, nem companheiro, nem filho? Os pais. E em terceiro lugar, se não tiver cônjuge, companheiro e filho, e os pais, vêm os irmãos. E quais são os requisitos para recebimento da pensão por morte? Primeiro requisito, são três os requisitos para o recebimento. Primeiro requisito, o óbito ou morte presumida do segurado. Que o segurado tenha qualidade, que o falecido tenha qualidade de segurado. E terceiro, a qualidade dos dependentes, enquadramento de uma das três classes. Para receber a pensão por morte, desde a data do falecimento do segurado, os dependentes terão que fazer requerimentos de um prazo de 90 dias. Caso isso não ocorra, vai ter prejuízo, mas você pode entrar depois, mas aí você vai pegar o benefício após da entrada. Vou dar um exemplo. Eu entrei com a ação recentemente, uma senhora rural, ela ficou 26 anos sem ir no INSS para ver o andamento do processo dela. O INSS tinha chamado ela para receber há 26 anos atrás. Ela não foi, arquivou. Eu mandei ativar novamente, o INSS não quis aceitar. Aí eu processei o INSS e ela recebeu. Só que ela recebeu com 26 anos a menos. E ela, por acaso, já estava tão velha que só recebeu 4 anos que ela veio a falecer. Portanto, é importante observar esse prazo. 90 dias, senão perde. Não é que perde o direito, você vai perdendo o direito de receber. Portanto, qual o prazo de recebimento e o valor da pensão? O período de recebimento por morte houve uma mudança. Dependerá do tipo de dependente. Se for os filhos, irmão menores de 21, esses receberão a pensão até completar 21 anos. Já os filhos, irmãos inválidos ou deficientes receberão a pensão enquanto permanecer a invalidez ou a deficiência. Para o cônjuge ou companheiro, o prazo da pensão vai variar conforme alguns critérios, idade, entendeu? É essas mudanças que houve. Para as pessoas casadas em união estável há menos de 2 anos, ou se o segurado falecido tiver menos de 18 contribuições, observe, o prazo de recebimento da pensão será somente de 4 meses. Agora, para aqueles casados ou em união estável há mais de 2 anos e que o segurado falecido tenha mais de 18 contribuições mensais, o prazo da pensão por morte será da seguinte forma, que foi feita uma tabela. A tabela é o seguinte: menos de 21 anos, o cônjuge ou companheiro só vai receber 3 anos. A idade do cônjuge ou companheiro de 21 a 26, 6 anos ele vai receber. De 27 a 29, 10 anos. De 30 a 40, 15 anos. Entre 41 e 43, 20 anos. 44 ou mais de idade, o companheiro ou a cônjuge ou o cônjuge recebe a pensão vitalícia. Para qualquer dos dependentes, a pensão por morte cessará com a morte do dependente. Ou seja, se o cara estava recebendo, morreu, tchau, não passa
não transfere a pensão. O valor da pensão será calculado com base no valor que o segurado falecido recebia de aposentadoria ou no valor do salário que ele teria direito, caso fosse aposentado por invalidez, por exemplo. A pensão poderá ser dividida entre 2 ou mais dependentes de uma mesma classe, mas não em classes diferentes. No entanto, a data do óbito do segurado será muito importante para o valor da pensão e as regras de rateio da pensão entre os dependentes. Por exemplo, que eu falei da mudança, a morte anterior a 13 de 11 de 2009, quando ocorreu a reforma previdenciária, vou te falar o que aconteceu. Caso a morte do segurado tenha ocorrido antes de 13 de 11 de 2019, os dependentes recebiam 100% do valor. Ou seja, se o falecido, o segurado falecido, recebia R$3.000 e tivesse 3 dependentes, cada um ia receber R$1.000. E se um dos dependentes morresse, os R$1.000 passaria para o outro dependente. Perfeito? Aí o que acontece? Algo muito importante para os falecidos antes de 13 de 11 de 2019, se ele viesse a falecer o dependente, passaria para o dependente seguinte, até os 21 anos para os filhos, e assim sucessivamente. Agora, a morte posterior, ou entrou com requerimento depois do prazo, a partir do dia 13 de 11 de 2019, houve uma mudança radical. Ferrou com os dependentes e com as pessoas que têm direito à pensão. Portanto, digo o seguinte: o valor da pensão por morte após 13 de 11 de 2019 será de 50% mais 10% por cada dependente, limitando-se ao total de 100%. Ou seja, a partir de 13 de 11 de 2009, a pensão será 50% mais 10% de cada dependente. Ou seja, se a pessoa tem a mulher e 2 filhos, será 50%, 10% para um dos filhos e 10% para outros filhos. E se caso vier a morrer os dependentes, automaticamente essa pensão não vai para o outro dependente, que foi uma mudança radical. Existe acumulação de pensões? As pensões por morte não podem ser acumuladas, mas entretanto, se a pessoa receber uma pensão por morte e uma aposentadoria, se acumula. Recebe a pensão por morte, o auxílio acidente acumula, pensão por morte, auxílio doença acumula, e entre outras que poderá ser acumulada. Em conclusão, sobre a pensão por morte, fica atento, porque você vai morrer um dia e vai deixar dependente. Tenha certeza disso. Se você for solteiro e não tiver filho, você tem um dependente, sua mãe, ou então tem um vagabundo de um irmão seu que pode estar com menor de 21 anos e seja seu dependente. Isso é importante. Ele tem que estar dependente. Seu pai também tem que provar a dependência. Quem não precisa provar a dependência é só o filho e a esposa. Mas o irmão e o pai precisa provar que depende economicamente do segurado falecido. Portanto, diante de tudo que eu expliquei, é importante os dependentes ficarem atentos para o prazo da entrada do requerimento da pensão. Pois, perda do prazo, já falei, de 90 ou 180, perderá fazer grande prejuízo, porque essa senhora que eu entrei com a ação, ela perdeu 26 anos, ou seja, 26 é 12 salários mínimos por ano, ou seja, 26 anos de salário mínimo ela perdeu. Outro ponto importante para aqueles que deram entrada no pedido de pensão após 13 de 11 de 2000. Fique atento que o INSS pode te roubar. Eles calculam errado, então fique atento quando isso acontecer. Portanto, meus caros seguidores, peço venha para dizer que vocês têm que compartilhar esse vídeo, porra! Me ajude, caralho! Jorge Cardoso, abraço no coração. Passe pro seu amigo. Tenha dúvida, mande. Celular, zap. Jorge Cardoso, advogado, 77999359239. Abraço, bom fim de semana. Hoje é dia 20 de 10 de 2023. Tem uma filha bastarda que faz aniversário hoje e ficou rica e abandonou o pai. Mas não tem problema, eu ainda vou morrer, mas voltarei em breve para falar mais sobre outros problemas da vida mundana. Abraço, beijo no coração.